Boa noite, queridos irmãos. É com um grande prazer que retornamos o nosso Boa Noite com Jesus, gravando esse programa, tendo sempre a finalidade, o desejo que cada um possa crescer na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso bondoso Deus possa derramar sobre a sua vida muitas bênçãos nessa noite, nesse dia, nesse momento que você ouvir essa palavra. E que essa palavra sirva para crescimento da sua vida e para edificação da sua vida. Eu gostaria de compartilhar um texto dessa noite com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. É interessante que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que nós meditamos na palavra de Deus, nós sempre tiramos algumas lições para a nossa vida, e isso serve para o nosso crescimento, isso serve para a nossa edificação, e eu quero que aconteça isso com você nessa noite. Andou Enoque com Deus. É interessante qual a primeira lição que eu posso tirar desse texto aqui, hora em questão em que nós acabamos de ler. Primeira lição que eu tiro: não é nós que escolhemos andar com Deus, é Ele que nos escolhe para que nós possamos andar com Ele. E é interessante que é nós que andamos com Deus, não o contrário, como muitas vezes nós queremos fazer. Nós queremos que Deus ande conosco, mas a palavra de Deus deixa isso muito bem claro. É nós que andamos com Deus, ou seja, é Deus que está na direção, é Deus que está no controle da situação e não nós. Por que isso, irmãos? É porque nós precisamos entender que nós somos servos, nós que somos dependentes do Senhor e não o contrário. Como muitas vezes nós queremos fazer com Deus, que Deus seja o nosso empregado, que Deus seja o nosso escravo, portanto Deus vai fazer aquilo que nós desejamos. Não, é nós que andamos com Ele, é nós que temos que andar de acordo com o querer dEle. Qual outra lição que eu posso tirar desse texto? Eu vou jogar um pouquinho à frente o texto lá em João capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Olha que interessante, amados irmãos, quando nós pegamos a palavra de Deus, caminhamos na palavra de Deus, chegamos no Novo Testamento. Em João capítulo 15, versículo 16, vai dizer isso, que foi Deus que nos escolheu, não o contrário. Então nós que devemos andar após Deus. O andar com Deus indica que Ele está à frente, e a cada passo que Ele der, eu vou acompanhando, vou procurando seguir para o meu crescimento espiritual. Então eu te convido nessa noite a refletir um pouco na sua caminhada espiritual. Você está querendo que Deus ande com você, ou você está andando com Deus? Faz uma grande diferença para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual. Porque quando nós andamos com Deus, nós crescemos. Mas quando nós queremos que Deus ande conosco, nós não crescemos. Por quê? Porque nós tomamos o controle. Nós queremos assumir o controle na nossa vida espiritual. E isso não dá certo. Porque quando nós assumimos o controle da nossa vida espiritual, nós não conseguimos vencer as dificuldades, as barreiras, os problemas que vêm sobre nós. Porque a caminhada é uma caminhada espiritual e nós precisamos depender de Deus. Mas uma terceira lição que nós podemos tirar desse texto está em Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Amados irmãos, quando nós entendemos, quando nós assumimos que Deus está na direção, quando nós entendemos a palavra de Deus, então nós temos que negar o nosso eu. Nós temos que procurar viver uma vida que possa agradar ao Senhor. E como nós podemos viver isso? Amados irmãos, é difícil. A palavra que a gente leva não é uma palavra fácil. A Bíblia nos traz algumas advertências de como o crente deve andar.
E a primeira coisa é negar o seu eu, o seu desejo, a sua vontade, aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então eu te convido a rever a sua caminhada espiritual hoje. Eu te convido a você a novamente ler a palavra de Deus e rever como você está caminhando. Se pedindo a Deus que ande com você ou você está andando com Deus. Porque é isso que nós devemos fazer. Mas uma quarta lição que eu gostaria de compartilhar está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, Colossenses 3, 17: em tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Amados irmãos, essa nossa caminhada, essa espiritual, nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Em tudo dar graças ao Senhor. Quando nós aprendemos que nós temos que andar junto com Deus, quando nós aprendemos que Deus está no controle das coisas, quando nós entendemos que Deus é quem comanda a nossa vida espiritual, nós aprendemos a dar graças a Deus. Às vezes na dificuldade, às vezes na bonanças, às vezes na alegria, às vezes na tristeza, em tudo temos que dar graças, porque nós entendemos que é Deus que está no controle. E algumas coisas que Ele nos permite passar, nós iremos passar para a glória dEle. Então eu te convido nessa noite a procurar olhar novamente essa sua caminhada espiritual e rever como você está andando. Deus no controle ou você tentando assumir o controle? Se você estiver tentando assumir o controle, eu te peço nessa noite, abra o seu coração, abra o seu entendimento, coloque a palavra de Deus no seu coração agora e peça a Deus, Deus, venha e assuma o controle que é teu. E eu te desejo nessa noite que você tenha uma boa noite com Jesus. Que você possa colocar a sua vida na presença de Deus, que você possa elevar o seu pensamento, elevar seu conceito de cristão, sabendo que é Deus que está na direção e não você. Tenha uma boa noite em o nome de Jesus Cristo. Amém.